Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade e suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. É estimado que existam mais de 6 milhões de pessoas com TEA, transtorno do espectro autista no Brasil. A estimativa é feita com base em dados do Centro de Controle e Prevenção de Doença, dos Estados Unidos, que mostra que uma em cada 36 pessoas está no espectro do autismo naquele país. Boa tarde, você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. E eu sou o Franklin Valverde, começando agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o autismo e a inclusão com Priscila Godoy e Guilherme Almeida. Guilherme Almeida está para entrar no nosso programa. Assim que ele estiver, nós introduzimos ele nessa conversa. E eu inicio aqui com a Priscila Godoy. Priscila Godoy, que é psicóloga clínica e neuropsicóloga do Hospital Oswaldo Cruz. A Priscila também é mestre em ciências pela Unifesp, terapeuta cognitivo-comportamental e doutora pela USP. Seja bem-vinda, Priscila Godoy. Muito obrigada. Boa tarde, Franklin. Perfeito. E assim que entrar o Guilherme, eu introduzirei ele na nossa conversa aqui no programa Brasil ODS. O destaque de hoje, vamos iniciar com: entre 2022 e 2023, o Censo Escolar do Brasil registrou um aumento de 48% na quantidade de estudantes com autismo matriculados em escolas públicas e particulares. Eu pergunto para a Priscila Godoy, como que a gente pode explicar o que é um transtorno do espectro autista? Bom, então vamos lá. O transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, né, ele diz respeito a um espectro. Eu acho que a primeira coisa que gera muita dúvida é isso, né? O que isso significa, né? Significa que a gente tem uma ampla gama de caracterização quando a gente pensa nesta condição, né? Hoje a gente sabe que o transtorno do espectro autista, ele é de origem genética, né, predominantemente. Então a gente tem uma herdabilidade genética importante, a gente já tem uma quantidade significativa de genes mapeados aí, né, por um esforço mundial dentro da pesquisa nessa determinação, né, da herdabilidade genética. Claro que isso ainda é uma ciência em andamento, né, então a gente ainda está construindo, mas a gente sabe hoje, então, que a gente tem uma origem genética importante dentro da condição que a gente chama de transtorno do espectro autista. Além disso, a gente também tem os impactos ambientais, né, no curso dessa condição, né? Então, a depender de alguns aspectos relacionados ao ambiente daquela criança, a gente pode ter algum tipo de influência no curso em como esse transtorno vai se desenvolver, né, vai se apresentar na vida daquele sujeito ao longo do desenvolvimento dele, né? Então, acho que isso é importante dizer. E aí a gente entra na questão do espectro, né? Então, a gente vai ter aquelas crianças que vão ter uma necessidade, né? Crianças ou adultos que vão ter uma necessidade maior de suporte, né? Que a gente chama aí geralmente de nível 2, 3 de suporte, e aqueles indivíduos que têm uma menor necessidade de suporte para atividades da vida diária, que seria aí o nível 1 de suporte. Basicamente, independente do nível de suporte que a cada indivíduo vai necessitar, a gente tem aquele que são as características principais do transtorno do espectro autista, que é uma dificuldade na comunicação e na interação social, né? Ou seja, um padrão diferente, um padrão atípico nessa comunicação e interação social, e um grupo de interesses mais restritos e comportamentos mais repetitivos, né, que pode envolver aí desde estereotipias físicas, corporais, né, como balançar de alguns membros de forma repetitiva, até interesses mais restritos e repetitivos
de conteúdos e informações, né? Então, um interesse muito restrito por carros, ou por mecânica, ou por uma área do conhecimento, animais, enfim. Então, são aí algumas características presentes no que a gente chama de transtorno do espectro autista. Priscila, quais são as maiores dificuldades encontradas, né, no ensino e a sensibilidade que os autistas encontram? É muito importante, né, dizer, Franklin, que quando a gente pensa em autismo, ou até em outras condições do neurodesenvolvimento, a gente considera que eles têm, a gente inclusive chama isso, né, de neurodiversidade, ou seja, eles têm uma forma de pensar, de interagir com o mundo, de se comunicar e de aprender diferente, né? Todos nós temos, né? Então a gente sabe que pessoas são diferentes nesses aspectos que eu citei, naturalmente, né? E aí, claro, quando a gente está pensando de uma condição como o autismo, a gente tem também algumas necessidades específicas em relação a isso, né? Que é o padrão e a forma, né, de pensar e de absorver uma informação. Então, acho que a primeira questão, quando a gente pensa no ensino, é como que a gente pode ou poderia adequar a forma como a gente ensina às necessidades individuais de cada um, né? Inclusive das pessoas autistas. E além disso, a gente tem também alguns obstáculos, né, relacionados à própria condição do autismo, por exemplo, sobre uma necessidade, sobre uma questão sensorial que as pessoas autistas têm, né? Eles têm uma sensibilidade maior quando a gente pensa muitas vezes em sons, né? Então, uma sensibilidade auditiva, ou tátil, enfim. E aí, muitas vezes, essas pessoas elas acabam tendo alguns obstáculos a mais para estar inseridas numa sala de aula, de repente, padronizada, né, ou tradicional, em que ela tem que ficar sentada por muito tempo, ouvindo, né, sons, talvez, né, muito altos, ou tendo que estar em contato com algum tipo de estímulo que para ela é incômodo, às vezes até o uniforme, né, a gente tem relatos disso, assim, será que aquela roupa que aquela criança precisa vestir não vai gerar algum incômodo sensorial, tátil para ela? Então, tem aí alguns aspectos em relação a isso. Perfeito. E nós estamos recebendo agora o Guilherme de Almeida, no nosso programa Brasil ODS, aqui na Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês nesse grupo tão rico de discussão. Então, o Guilherme, ele é autista, é presidente da Autistas Brasil, que é a Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas. É professor e pesquisador da Unicamp. Guilherme, eu fiquei, a informação que eu recebi aqui, até se você me confirme se é que você descobriu, né, se é que a gente pode dizer assim, né, que descobriu ou ficou sabendo que você é autista já adulto. É fato isso? Isso. Eu tive o chamado diagnóstico tardio, né, há cerca do ano 2018 para 2019, e foi uma novidade para mim, até pela expectativa, né, que a gente tem do que seja o autismo, quando a gente não conhece, não está familiarizado. A gente se baseia muito na questão do que a gente vê em filme, né, para se referenciar como sendo uma pessoa autista, né? Mas a gente começa a entender, a partir do momento que a gente tem um pouco mais de dedicação a esse tema, né, compreender o que quer dizer efetivamente o espectro autista, né? Essa pluralidade de possibilidades que superam em muito uma combinação de intersecções possíveis, né? Mas tem a ver com a própria identidade do sujeito, né? Então, a nossa percepção de autismo, e falo em nome eu acho que da maior parte das pessoas autistas que eu conheço, como uma característica estruturante da nossa identidade, não como uma condição. Então, normalmente, o autismo, né, a gente vê nas redes sociais, os influencers, né, falando do autismo de uma forma muito negativa, muito pesada, como se fosse uma tragédia você ser autista, né?
quando a tragédia está na falta de aceitação de uma forma diferente de processar a informação. Essa é a grande questão. Perfeito. Você, digamos, essa constatação tardia, né, de você ser uma pessoa do espectro autista, isso prejudicou você de alguma forma? Se você tivesse, digamos, descoberto quando você era criança, isso teria sido melhor para você ou não, Guilherme? Olha, eu creio que não. Até porque pelas políticas, eu sou um homem de 42 anos hoje, né, pelas políticas que a gente tinha na minha infância e que volta e meia tentam retornar, né, a uma esfera de política pública atual, é uma política de segregação, né, é uma política de afastamento da sociedade. Então, veja, com todas as dificuldades e as particularidades, né, os desafios da condição do autismo, eu acho que eu consegui desenvolver, e de forma muito mais tranquila, posso dizer, a partir do diagnóstico, né, uma carreira acadêmica, profissional de sucesso, né. Provavelmente, se eu tivesse o diagnóstico naquela época, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que fosse, né, com certeza, de alguma forma, eu teria sido institucionalizado, né, num desses espaços voltados para pessoas com deficiência, e com certeza não estaria aqui com vocês, né. Teria sido negado a mim o direito à educação regular na escola comum, como ainda hoje é negado a muitas crianças, né, e a gente teria que... E com certeza não estaria aqui, porque vocês vejam, né, mesmo sendo uma pessoa, usando um termo muito ruim, mas que é muito conhecido das pessoas, uma pessoa funcional, né, uma pessoa que tem autonomia em muitas questões, eu tenho uma incapacidade muito grande no que diz respeito à motricidade fina. Então eu não consigo amarrar o cadarço do meu próprio tênis. Eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever em letra cursiva, né? Eu tenho uma dificuldade de falar coisas muito básicas e muito essenciais, né? Que se fosse, que normalmente o que se faz, né? Se dá um ênfase muito grande aos desafios, ao que não se consegue fazer, e se esquece a potencialidade, se deixa de lado o que se pode fazer. E todos nós aqui, autistas ou não, e quem está nos ouvindo, né, alcança algum nível de êxito e sucesso na vida pelas suas potencialidades, não pelos seus desafios, não pelas suas fraquezas, né? Então, quando a gente vai falar de pessoas autistas, a gente olha pessoas com deficiência como um todo, exclusivamente o que não consegue fazer. Perfeito, é verdade. Se olha o que consegue fazer. Essa é a grande questão. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem ONU vacina 355 mil crianças contra pólio em Gaza. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Desde 1º de setembro, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos e seus parceiros vacinaram cerca de 355 mil crianças contra a poliomielite nas áreas central e sul de Gaza. Nos próximos dias, as entidades devem continuar a campanha de vacinação, que tem o objetivo de imunizar cerca de 640 mil crianças menores de 10 anos. A coordenadora sênior de assistência humanitária e reconstrução da ONU para Gaza, Sigrid Kaag, visitou a faixa de Gaza para ver em primeira mão os esforços de vacinação contra a poliomielite. Ela esteve no centro de treinamento em Khan Yunis, onde a UNRWA montou uma base logística, e no centro de saúde japonês, onde a agência está realizando a campanha de vacinação. Kaag disse que não poderia comentar sobre a perspectiva de um cessar-fogo, mas observou que a ONU sempre foi clara a esse respeito, assim como diversos outros atores da comunidade internacional. O escritório da ONU de Assistência Humanitária afirma que, apesar dos desafios, as Nações Unidas e outras organizações de ajuda continuam a fazer todo o possível para fornecer auxílio vital aos palestinos. Entre 19 de agosto e o final do mês, 450 mil refeições preparadas em 130 cozinhas foram fornecidas diariamente a famílias em toda a faixa de Gaza. No entanto, apesar desse progresso, a situação humanitária em Gaza continua além da catástrofe e ainda não há condições necessárias para apoiar as pessoas na escala em que elas realmente precisam.
As refeições fornecidas representam uma redução de 35% em comparação com as 700 mil entregues em mais de 200 cozinhas em julho. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Vamos agora conversar com Gabriela Chabul, especialista em ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Olá, Gabriela, faz tempo que eu não te vejo, né? Hoje aqui eu estou substituindo o Joel Scala, que é o titular desse programa, que hoje não pôde comparecer, e estou te revendo depois de um grande tempo. Como é que você está, Gabriela? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Franklin, com você. Tudo ótimo, aqui substituindo o Joel. Semana que vem ele está de volta aqui, frente do Brasil ODS. Você fez falta, Franklin. Fez falta. Você tem que vir mais vezes nos visitar, você fez falta. É verdade. A gente dividia, né? A gente apresentava em conjunto. Tanto ele apresentava o Perspectiva aqui na Rádio Brasil Atual, junto comigo, né? E assim como eu também dividia os microfones com ele no Brasil ODS. Mas agora, já há algum tempo, eu apresento Perspectiva e ele o Brasil ODS. Aí quando eu não posso, ele apresenta o Perspectiva e eu apresento o Brasil DS quando ele não pode, que é o que está acontecendo hoje. Mas, Gabriela, você que é uma especialista, né, talvez das melhores especialistas que tem em ODS no Brasil, quais são as novidades que você traz para nós hoje? Franklin, hoje eu queria contar para vocês, né, provavelmente vocês já sabem, que o programa de hoje tem relação com o ODS 3, Saúde e Bem-Estar. A gente está tratando da mesma meta que a gente tratou na semana passada, que é a meta 3.4, porque é uma meta que está voltada aí para a melhoria da saúde mental das pessoas e bem-estar. Então, no programa passado, a gente até falou um pouquinho, né, de que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, lançou uma série de relatórios avaliando o progresso das 169 metas no Brasil. E como a gente falou na semana passada, o indicador que é usado para monitorar essa meta no Brasil é a taxa de mortalidade por suicídio. E a taxa subiu de 6 para 8,2 por 100 mil habitantes no período de 2016 a 2022. Infelizmente, a gente não tem nenhum indicador relacionado até para o monitoramento dessa meta. Mas está muito claro para mim que essa pesquisa e esse tema tem relação direta com essa meta 3.4, né, para a promoção da saúde mental e o bem-estar das pessoas no Brasil. O que eu queria trazer para a gente hoje é que o Estado de São Paulo ele já emitiu 70 mil carteiras para pessoas com autista no Estado de São Paulo. Essa marca foi atingida agora, né, no mês passado, e essa carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista foi lançada em abril de 2023, né, e ela está tentando aí ampliar os serviços de atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista. E aí a gente vem um pouco aí no que vem falando o Guilherme, né, tem essa dicotomia no tratamento do espectro Sim. autista, que é a questão da inserção, como que a gente faz para trazer essas pessoas para dentro do sistema, para o sistema público de saúde, para que elas sejam atendidas bem em todos os equipamentos públicos, e ao mesmo tempo a cidade de São Paulo aí tentando inaugurar um centro municipal da pessoa com TEA. E aí eu pergunto para o Guilherme, o que você acha, Guilherme? Você acha que um centro municipal da pessoa com TEA na capital de São Paulo traz vantagens, traz benefícios? A gente está reforçando essa coisa de tratar separado? Ou é importante que tenha um espaço para atender as necessidades específicas desse público? Porque essa é uma discussão recorrente, né? Incluir ou dar uma atenção especializada. Gabriela, é um tema muito polêmico, né? Eu acho que esse espaço, ele faz todo sentido desde que voltado para a formação de profissionais, não para as pessoas autistas, né? Mas que os profissionais de todas as áreas do município, professores, servidores públicos, profissionais da saúde, possam ter uma compreensão mais alargada do que significa você ser autista, né? Que abordagens você pode oferecer para essas pessoas em todos os espaços da sociedade, da cidade, para que a gente ocupe, sejam espaços de lazer, espaços educativos, de saúde, de cultura, e não fique restrito a um gueto, né? Porque se a gente pensar que a gente vai fazer um espaço para pessoas autistas, a gente vai criar, na verdade, um gueto, é um ambiente de segregação. Então a gente tem que pensar que isso seria muito mais utilizado se fosse um espaço potencializador de
formação de profissionais, de servidores da prefeitura que vão atuar junto a pessoas autistas e junto com a sociedade como um todo, nos mais diversos espaços, né? Eu vi a possibilidade de ser aventado, não, a gente vai fazer cursos para pessoas autistas, né? Mas existe uma profissão para uma pessoa autista? Não, né? Ela vai ocupar o espaço que ela quiser, o que ela se identificar, o que ela desejar participar e tiver capacidade para isso. E dentro dessa abordagem, a gente pode olhar cursos profissionalizantes, tantos quanto, por exemplo, o SESC oferece, Senai, Sebrae, tantos esses cursos que podem sim ser realizados e ser ofertados para pessoas com deficiência, tanto quanto é ofertado no ensino superior, mas infelizmente poucas pessoas com deficiência acessam o ensino superior, e vou trazer um dado muito triste em relação ao estado de São Paulo, né? Se a gente pensar na USP, na Unicamp, que são algumas das universidades melhores ranqueadas no estado de São Paulo, do ponto de vista de produção acadêmica, são duas das piores universidades do Brasil quando a gente vai falar de inclusão e acessibilidade. Né? E não há preocupação em relação a isso. Eu tive uma conversa o ano passado com a professora Ana Lana, pró-reitora da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, né? E ela me relatou que não conseguia, de um universo de 80 mil alunos que a USP tem, ela não conseguia da reitoria um funcionário para que pudesse dar atenção para os alunos com deficiência. E não falo só dos alunos autistas da USP, mas dos alunos com deficiência como um todo. Isso é muito complicado, essa falta de atenção, né? Então, a questão, como você falou, né, de criar um centro, é muito bom se esse centro for um centro de formativo para que as pessoas da sociedade como um todo possam se preparar para receber as pessoas autistas que vão ocupar todos os espaços. Não existe lugar de mulher. Lugar de mulher não é na cozinha. Lugar de pessoas pretas e pardas não são em serviços básicos. Lugar de autistas também não é um espaço de segregação. É onde nós quisermos e pudermos ocupar. Essa é a grande questão. Estamos aqui falando de preconceito. Nada mais, nada menos. Verdade, verdade. Gabriela, mais alguma coisa? Não, era essa discussão que eu queria trazer para a gente hoje, Franklin. Acho que, porque é isso, né? O Brasil estima-se aí que com seus 200 milhões de habitantes, a gente tenha cerca de 2 milhões de autistas, né? No estado de São Paulo, aí mais ou menos 300 mil pessoas. Então, acho que é super importante a gente fazer essa discussão sobre integrar nos serviços existentes, a importância de integrar nos serviços existentes. Mas São Paulo está aí arriscando com um centro, primeiro centro municipal da pessoa com TEA da capital. E esse centro vem com essa perspectiva de trazer formação, mas vem também com uma tentativa de tentar dar uma amarração para os serviços, né? De tentar dar uma alinhavada aí, todo mundo esteja na mesma página em relação ao autismo na cidade de São Paulo. Então, acho que essa é uma notícia a ser discutida, né? Não sei se comemorada, mas eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Então, por isso que eu trouxe esse tema. Acho que a Priscila Gabriela também quer falar sobre isso, não é, Priscila? Sim, eu acho que muito legal o que o Guilherme trouxe, né? Sobre a questão da capacitação das pessoas que vão, por exemplo, ensinar autistas dentro de uma escola regular, né? Então, ou ensinar pessoas, né? Então, assim, como eu comecei dizendo, quando a gente pensa em diversidade, a gente está pensando em diversidade de aprendizagem como um todo, né? Não são só pessoas autistas que têm uma forma de processar as informações diferentes, todos nós temos, né? E aí, o quanto que a gente precisa de profissionais bem capacitados para atuar dentro dessas especificidades de cada indivíduo, né? Gabriela, agradeço a participação. Semana que vem você estará aqui de volta ao Brasil ODS, né? Falando de mais um dos objetivos do desenvolvimento sustentável relacionado com o tema do nosso programa. Obrigado pela sua participação, Gabriela. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho uma informação aqui que eu acho que é importante a gente divulgar aqui. Pesquisadores da USP estudam e promovem uma nova abordagem de terapia de comunicação pediátrica para autismo, realizada em um processo mediado pelos pais, com apoio de um especialista, com enfoque na comunicação e interação a partir dos interesses da criança.
A Priscila, que é uma estudiosa dessa área, eu gostaria que ela falasse quais são os benefícios desse método de tratamento em relação aos outros mais convencionais. Inclusive, até dar um depoimento aqui, né? O Guilherme falou dessa questão, né, que dele não ter descoberto que estava no espectro autista quando criança, talvez não fosse tão positivo para ele como acontecia. E eu lembrei de quando eu era garoto, isso lá vai algumas décadas lá para trás, que tinha chamada as classes especiais, que eles reuniam as pessoas que seriam autistas, ou qualquer problema que a pessoa tivesse, que fosse um pouco diferente, né, na cabeça para aquele momento, das outras pessoas, iam para essa classe especial. E, na verdade, o que acontecia, em vez de integrar essas pessoas, esses alunos, essas alunas, era pior, porque existia um preconceito das outras salas, das pessoas, entre aspas, chamadas normais, né? Que é como as pessoas se referiam àquela época, com relação a essas pessoas que deveriam estar integradas junto com todo mundo, né? E para que isso, inclusive, possibilitaria muito melhor o seu desenvolvimento, e não só para quem não está dentro desse aspecto, ou tem algum outro problema qualquer para aquela época, de um desajuste qualquer, talvez até para a criança, né, naquele momento lá, poderia estar, digamos, contribuindo para que os outros tivessem essa integração também. Só quis fazer esse comentário porque acho que a Priscila pode dizer que benefícios que esse método traz para os dias de hoje, né, porque a gente viu que lá para trás não funcionava. Claro, perfeito. Bom, eu e a doutora Elizabeth Shepard, lá na USP, então, a gente tem desde 2019 trabalhado com essa intervenção, que se chama Pediatric Autism Communication Therapy. Ela é uma intervenção que foi desenvolvida no Reino Unido e que já tem aí grandes estudos, né, sobre ela e sobre os mecanismos, né, em que ela atua na Europa, e a gente, então, entendendo, né, a lógica por trás e a necessidade que a gente tem desse tipo de coisa aqui no Brasil, né, então, eu vou falar um pouquinho sobre quais são as premissas da intervenção e por que a gente entende que ela, inclusive, né, faz parte do objetivo dos criadores, né, dos desenvolvedores da intervenção, que ela seja, então, dê suporte e apoio à neurodiversidade, né? E por quê? Porque aqui, diferente de outras intervenções que a gente tem aqui no Brasil, né, mais fortemente, essa intervenção ela não tem como objetivo modificar o comportamento da pessoa autista, né? A gente não tem o objetivo de ensinar ou padronizar esse comportamento, né, dentro de uma lógica de desenvolvimento típico. O objetivo dessa intervenção, na verdade, é o contrário, é dar suporte aos pais, aos cuidadores desta criança, para que eles se adaptem, eles passem a compreender a forma de processamento, de comunicação e interação social daquela criança, e que assim eles possam, né, esses cuidadores possam se ajustar ao estilo de comunicação e interação daquela criança, né? Melhorando, então, esse canal de sincronia dessa comunicação, né? Então, por que a gente precisa ensinar a criança autista a se comunicar como pessoas típicas? Porque a gente também não pode ensinar, por exemplo, os cuidadores a se comunicarem com os seus filhos e, assim, poder dar um suporte melhor ao desenvolvimento, né, dos seus filhos. Então, a gente trabalha, né, nessa intervenção através do cuidador, né? Então, a gente faz filmagens ali na sessão do cuidador e da criança brincando, e através disso a gente assiste essa filmagem com o cuidador, e através disso a gente consegue, não de forma protocolar, não de forma engessada, mas a gente consegue ir de forma bastante individualizada para aquela díade, né? Para aquela interação, e vendo junto com o cuidador, que é a pessoa que melhor conhece o seu filho, né, e
o profissional, que é uma pessoa que tem um embasamento sobre desenvolvimento, né, traçando algumas discussões de forma muito natural, né, de forma muito empática com esse cuidador, de como que ele pode aprender a identificar o que aquela criança está interessada, né? Talvez ela não esteja falando o que ela quer fazer, mas ela com certeza está mostrando da forma dela. E como que esse cuidador pode observar isso? Como que ele pode aprender a ver isso no dia a dia deles, né? Então, quais são os interesses que aquela criança está mostrando que tem? Como que ela comunica isso? Se não é de forma verbal, como é que ela está comunicando? Como que é o ritmo de interação e comunicação daquela criança, a velocidade, né? A gente sabe que os adultos tendem a brincar e interagir através de perguntas, né? Então, assim, ou através de demandas, solicitações, faça isso, faça aquilo, ou perguntando coisas. Será que essa é a melhor forma para aquela criança específica interagir? Né? Como que a gente pode fazer isso de uma forma que seja condizente com o processamento e a comunicação da criança? Né? Então, é isso que essa intervenção à parte traz, e que a gente entende que vai trazer um benefício muito importante, porque a gente não tem isso ainda aqui no Brasil. Eu tenho aqui um dado que eu acho que é importante, que eu peço para o Guilherme comentar esse dado. 73% dos cuidadores de pessoas com autismo afirmam possuir dificuldades financeiras para arcar com os custos dos tratamentos, segundo o estudo Retratos do Autismo no Brasil, feito em 2023. Guilherme, você acha que nesse tempo que nós tivemos aí, de quando você era garoto para hoje, evoluiu a acessibilidade para as pessoas autistas, ou o Brasil ainda está engatinhando na forma de integrar as pessoas e de entender o que vem a ser a neurodiversidade, que acho que é uma palavra que não era muito usada lá para trás e que hoje é fundamental, ela está no vocabulário de todo mundo, né? Perfeito. Eu acho que você traz para a gente, né, essa provocação de um olhar histórico. Não há dúvida de que houve um grande desenvolvimento nas técnicas, nas práticas, e a prática que a Priscila traz para a gente, né, inclusive um tema que nós, da Associação Nacional de Inclusão de Pessoas Autistas, estamos estudando o trabalho da professora Elizabeth Shepard, né, como disse a Priscila Godoy, porque o que a gente tem hoje, muito embora exista esse campo, e olha, que avanço que é vocês convidarem para um programa de prestígio como esse uma pessoa autista, né, para falar sobre a sua realidade, e não apenas um olhar de terceiros em relação à condição. Né? Isso é um grande avanço. Né? Há poucos anos atrás, apenas os pais, as mães, os familiares falavam acerca do que eles entendiam que era a necessidade da pessoa autista. Né? E a gente tem que entender que as necessidades das famílias e das pessoas autistas são ambas legítimas, embora diferentes. Né? Então a gente tem dados, por exemplo, que dizem que de 70% a 80% dos pais, né, dos homens, acabam abandonando a mãe e a criança autista com deficiência, assim que tem o diagnóstico ou no processo, no processo de compreensão desse estágio. Né? Então parece que o abandono paterno está de forma banalizada na nossa cultura, mas você pensa nas implicações que isso vai ter em relação à mulher que acaba sendo a primeira cuidadora de uma criança que tem mais desafios e muitas vezes provedora do lar. Né? Então isso traz sim algumas consequências do ponto de vista financeiro e de bem-estar, não só da criança, da pessoa autista, mas como da mãe, né, que acaba sendo a principal cuidadora. Mas a gente tem também outros desafios que a gente pode falar que é da indústria do autismo. Né? Existem abordagens que não são focadas no bem-estar e no desenvolvimento da pessoa autista, como disse a doutora Priscila, mas numa tentativa de padronizar o padrão de comportamento de uma pessoa autista a uma suposta normalidade. Vou lhe dar exemplo, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar dos movimentos estereotipados das pessoas autistas, aquele movimento pendular, né? Ou o movimento flapping, aquele movimento com as mãos, né? E muitas vezes as terapias que se propõem, como por exemplo a ABA, que eu acho de uma crueldade
abismal em relação às pessoas autistas, né? Ela busca simplesmente tirar esses movimentos para a pessoa autista parecer mais normal, como se isso fosse possível. Essa ideia de normalidade, de um padrão de referência que não existe, só na nossa cabeça, né? E isso é muito nocivo para a pessoa autista, porque nós, autistas, a gente precisa do movimento para nos ajudar na autorregulação. Então, desde que o movimento não faça mal para o outro, não faça mal para mim, né, não há problema nenhum que a pessoa autista tenha essas estereotipias. É importante para ela como fator de regulação. Então, você veja que existem terapias e abordagens. Hoje, normalmente uma mãe, né, que leva seu filho ao médico e sai de lá com um diagnóstico de autismo, muitas vezes numa consulta muito mal feita, de meia hora, né, e já sai dali com um diagnóstico, a mãe sai ali com um laudo dizendo que a criança precisa de profissional de apoio na escola, quando não é uma decisão médica, é uma decisão pedagógica, e sai dizendo que essa criança precisa de 40, 50 horas de terapia por semana. Agora imagine que 40 horas por semana é a jornada de trabalho de uma pessoa adulta. E você submeter uma criança a isso é um regime manicomial. Então vamos pensar que o que a gente está submetendo as crianças autistas hoje, com 40 horas de terapia, sobre uma alegada, vamos melhorar a vida dessa criança para torná-la menos autista, que não existe isso, né? Na verdade, uma abordagem manicomial. E isso tem que ser discutido. Tanto vou lhe dar uma notícia de primeiríssima mão. A gente vai realizar, em parceria com a Unesco e o Ministério da Educação, amanhã, dia 10, 11 e 12 de setembro, o Seminário Internacional de Autismo e Educação Inclusiva. E a gente vai protocolar uma denúncia junto ao Ministério de Direitos Humanos sobre violações de direitos humanos que essas abordagens terapêuticas, ditas terapêuticas, com um número absurdo de horas, propõem. Isso são violações de direitos humanos. E a gente vai questionar isso de modo muito sério. Perfeito, acho que está corretíssima a sua explanação, Guilherme. Sim, e eu gostaria só de... Desculpa, Franklin, eu queria só complementar a fala do Guilherme. Eu ia passar que, assim, além do estresse, da ansiedade que essas crianças acabam sendo expostas dentro desse cenário, né? E aí você começou falando da questão econômica, né? O quanto que isso é inviável a nível de custo, tanto para as famílias quanto para um cenário público que seja, né? Então, isso também acaba contribuindo também para uma segregação e para uma desigualdade de quem vai ter acesso a esses intervenções, essas terapias, né? Então, um dos outros motivos pelos quais a gente apoia muito as terapias mediadas por pais é que, ora, se a gente está falando de algo que vai dar apoio para uma criança, quem passa mais tempo com aquela criança, quem está com a criança, que conhece a criança e que vai poder usar estratégias de cuidado com essa criança, pensando nos benefícios para essa criança, né? São as pessoas que passam tempo maior com elas, que são os cuidadores. E em casa, inclusive, dentro do ambiente natural da criança, dentro do ambiente em que ela se sente segura, em que ela em que ela tem vínculo, né? Então, e isso, inclusive, é muito menos custoso, né? Porque se eu estou falando de intervenções que precisam de 40, 50 horas, qual é o custo disso a nível de um terapeuta, né? E dentro de um cenário em que os pais muitas vezes levam a criança, deixam a criança, né? E saem e não sabem o que está sendo feito, ou às vezes não sabem também o que eles fazem fora do ambiente da terapia com a criança, né? E aí a gente tem muitos relatos, por exemplo, de pais frustrados, que se sentem super impotentes, no sentido de que eu não sei me relacionar com meu filho, eu não sei o que eu faço com meu filho, eu não sei me comunicar com meu filho, né? E pais que também não podem custear isso tudo e entendem que então não estão proporcionando aquilo que é o ideal, porque é dito como ideal, né? Para os seus filhos. Então, são reflexões, assim, muito fortes que a gente está fazendo e que a gente precisa entender se realmente a gente está fazendo melhor, né? Verdade, Priscila, você tem toda a razão no que você está colocando. E eu estou vendo aqui, como você tinha me pedido, né, você tem que sair um pouco antes, né?
do programa encerrar. Eu vou continuar o programa com o Guilherme, né, até o final, mas eu sei que você vai ter que sair antes. Então, para não estourar o seu tempo, eu gostaria que você se despedisse dos nossos e das nossas ouvintes, né? E aproveito para agradecer a sua participação aqui. Eu acho que você é uma estudiosa do assunto, desenvolvendo um trabalho bastante sério, bastante importante. Gostaria que você se despedisse das suas palavras finais na participação do Brasil ODS de hoje. Aí eu continuo com o Guilherme de Almeida. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer poder falar sobre a PACT, que é uma intervenção que a gente acredita muito, né? A gente hoje a gente já até desenvolveu aí a PACT Brasil, que é a unidade da PACT Reino Unido aqui no Brasil, para treinar profissionais, treinar pessoas e poder distribuir a intervenção aqui no Brasil, né? É um trabalho de formiguinha, claro, e a gente quer fazer tudo isso muito pautado na ciência e com o apoio da comunidade autista. Acho que, como o Guilherme falou, que é importante ver, né, uma discussão sobre essa que com uma pessoa autista incluída e para poder falar sobre si, né? Então a gente entende que todos os trabalhos, inclusive quando a gente pensa em fazer ciência, a gente precisa também incluir pessoas autistas, familiares autistas, porque a gente precisa entender o que eles querem quando a gente pensa em intervenção, né? Então, se a gente está propondo, se a gente quer propor estratégias e possibilidades de apoio, o que eles querem, né? O que eles precisam e não o que a gente acha, né, que a gente precisa. Então, pensando especificamente na comunicação e na intervenção social, será que é exatamente necessário, por exemplo, que a gente tenha, por exemplo, uma pessoa que olhe nos olhos para se comunicar? De repente não, né? De repente ela pode se comunicar de muitas outras formas. Então, só um exemplo aqui. Então, é um prazer poder falar sobre isso. Fico muito feliz que a gente esteja caminhando nestes debates. Estou à disposição para também futuros debates, futuras conversas. Muito prazer, Guilherme, muito prazer, Franklin. Muito obrigado, Priscila. Esperamos contar com você, sim, na próxima vez. Nós tivemos aqui a Priscila Godoy, que é pesquisadora e doutora, né, e ela tem um trabalho desenvolvido nessa área na Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Guilherme, a cada programa que nós fazemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete relacionada ao tema do programa, uma enquete que é feita no Instagram. A enquete é feita lá, tem um espaço para perguntas, que os nossos e as nossas seguidoras vão lá e podem postar a sua pergunta, que nós reproduzimos essa pergunta para os entrevistados do programa. E a pergunta para o programa de hoje foi a seguinte: você sabe o que é o transtorno do espectro autista? E o nosso resultado foi 94% disseram que sim e 6% disseram que não. O que você acha desse resultado? Você acha que esse resultado está real ou realmente as pessoas que participaram, como uma enquete não tem uma base científica, enfim, mas você acha que está real, que as pessoas sabem realmente o que é o transtorno do espectro autista, Guilherme? Eu acho que sim e não. Sim, no sentido de que, em razão da questão diagnóstica ser mais difundida hoje, a gente ter mais espaços como esse que estão discutindo essa questão, as pessoas acabam sendo tocadas por esse tema de várias formas, né? Ou mesmo quando você tem alguma criança, uma pessoa autista na família, né, você acaba se relacionando com isso de alguma forma. Mas saber que o espectro autista é muito complexo, inclusive para profissionais. Vou lhe dar um exemplo. A gente fez uma pesquisa, eu acho que no final de 2022, com parceria com a LESP, um ofício enviado pelo deputado estadual para as universidades do estado de São Paulo, né? E para as faculdades de medicina de universidades públicas do estado de São Paulo. E nessa questionário foi perguntado, né, onde que estava o autismo no currículo das faculdades de medicina. Na graduação não existe aula sobre autismo.
E na pós-graduação, na especialização de neurologia e de psiquiatria, quando a gente vai falar de um tema muito mais voltado para a questão do autismo, a gente tem essa possibilidade, né? Esses cursos de especialização vão falar de em uma ou no máximo 2 aulas acerca do autismo. A gente está falando aqui de um espectro que vai desde pessoas que têm uma dificuldade e um desafio para fazer a sua própria higiene, para ter sua locomoção, para se comunicar, né, até pessoas absolutamente geniais, né, com dupla excepcionalidade, com altas habilidades, superdotação, né? Então é um espectro efetivamente muito extenso. E a gente não está falando aqui unicamente de funcionalidade, né, do que eu consigo fazer, mas a minha percepção de como eu processo o mundo. Então, isso eu acho que é a grande questão, e é a questão mais sutil, e que as pessoas ainda não compreenderam o autismo, de que o autista não é uma pessoa quebrada, não é uma meia pessoa, ele é uma pessoa que processa as informações, os sentimentos e os pensamentos de uma forma diferente, né? Então, diferente não é menos nem mais, é diferente. Então, é como se a gente tivesse aqui, você tivesse um celular, né, que tivesse um processador iOS, e eu tenho um celular que o processador dele é Android. Eles são diferentes, né? Eles servem basicamente para a mesma coisa. E quando que o problema acontece? Quando a gente tenta conectar o seu iOS no meu Android, e daí dá um problema de comunicação por eles processarem informação de formas diferentes. Essa é a grande questão do autismo. Eu acho que essa é a grande sacada e a importância que a gente tem que dar à comunicação. E eu achei fantástica a fala da doutora Priscila Godoy, que ela traz de uma forma muito importante para a gente. Vamos pensar que a gente tem, na verdade, no Brasil, segundo, se a gente for utilizar os dados mais recentes do CDC norte-americano, que são dados mais atuais, cerca de possivelmente 5 milhões e 600 mil pessoas autistas no Brasil. É muita gente, né? Então a gente tem que ter esse olhar não voltado para a segregação, mas como que essas pessoas podem contribuir para a sociedade, né? Porque todos nós podemos contribuir para a sociedade, só que se a gente tivesse esse olhar proativo, não esse olhar de que difícil, que complicado. O complicado, como eu disse, é não aceitar, né? E vou te trazer um dado que é muito sério, né, e que eu acho que merece uma reflexão muito grande. Pessoas autistas, né, que são, também utilizando um termo que a gente espera que caia muito em breve, autistas nível de suporte 1, né, tem 28 vezes mais crianças e adolescentes, 28 vezes mais pensamentos de morte e de ações suicidas do que pessoas não autistas ou nível 2, nível 3 de suporte. Em razão de quê? Da não aceitação, em razão de terapias, né, que buscam uma normalização do comportamento, essa patologização da identidade, né? A gente tem uma questão seríssima de que se uma criança é mais introspectiva, automaticamente, né, se supõe que ela é autista. Se a criança é mais ativa, ela tem TDAH. Essa patologização da infância também é muito complicada, né? Então eu acho que a gente está num caminho proporcionando esses debates em relação à neurodiversidade, né? Mas a gente ainda tem muito que amadurecer em relação à compreensão dessa diferença, não de uma falha. Perfeito. Como eu disse, na nossa enquete, além da enquete, a gente também abre espaço para perguntas. E nós temos 2 questões aqui enviadas pelos nossos seguidores, por um seguidor e por uma seguidora. Gabriel Souza e Paula Matos. Eu, antecipadamente agradeço tanto ao Gabriel a Paula o envio das suas perguntas, que eu vou reproduzir aqui para o Guilherme de Almeida. Guilherme, a primeira pergunta aqui é do Gabriel Souza. Ele pergunta: como identificar os sintomas do transtorno do autismo? A gente vai perceber que dentro dessa variação imensa que é o autismo, algumas questões são muito presentes, como que a dificuldade na comunicação, a dificuldade na socialização, a rigidez cognitiva, ou seja, a dificuldade em se adaptar ou ter mudanças muitas vezes profundas ou às vezes muito sutis em padrões de comportamento, né? Esse tipo de coisa chama a atenção voltado para a questão
do autismo. A gente tem uma outra questão que é muito presente, mas não é um fator diagnóstico, como, por exemplo, as hipersensibilidades e as hipossensibilidades, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho a hipersensibilidade auditiva e olfativa, né? Isso acaba sendo um indicativo. Hoje, devido ao grande número de pessoas autistas que têm essa, vamos chamar assim, de comorbidade, né? Mas não é uma característica. Então, o que existe muito hoje, né, é uma autoidentificação, que não pode ser confundido com um autodiagnóstico. Você deve procurar um médico para que te oriente nessa busca e faça uma avaliação adequada. Existem muitas pessoas com vários desafios. A gente sabe hoje como é comum, né, o fenômeno do burnout, por exemplo, né, e pessoas muito exaustas acabam também buscando ou achando que tem alguma coisa de errado com elas, simplesmente por não estarem dando conta de um mundo que é impossível, que exige demais e cobra demais coisas que são humanamente impossíveis, né? E vão buscar esse diagnóstico. É importante que você busque um diagnóstico e você considere que o médico, ao fazer essa investigação, investigue também a sua história de vida, ou seja, a sua infância. Porque ninguém se torna autista durante a vida. Tá? Então, esses indícios têm que estar no seu passado também. Se não estiverem, você não é autista. Correto. E a outra questão que nós temos, Guilherme, foi enviada pela Paula Matos. Ela pergunta quais cuidados uma criança autista precisa ter. Olha, eu acho que são os cuidados muito típicos de qualquer criança, né? Então a gente precisa pensar em um acompanhamento pedagógico adequado, a gente precisa pensar, né, em ter um atendimento de saúde adequado. E muitas vezes esse atendimento de saúde não quer dizer tratamento, mas sim acompanhamento. Então vamos supor que uma criança autista seja não oralizada, né? Ou seja, ela não fale, mas ela se comunica, né? Então é importante, e a questão da não oralização em pessoas autistas tem muito a ver com a motricidade fina. A gente precisa movimentar uma série de coisas para que a gente possa se expressar por meio da voz, né? Então, buscar uma TO, buscar uma fono, são pessoas que vão auxiliar nesse processo. Então não existe nada que seja universal para as pessoas autistas. A gente vai precisar de recursos baseados nos desafios que cada pessoa enfrenta. Isso que tem que ficar muito claro para as pessoas. Não existe uma coisa assim, esse tratamento é para autista. Não existe tratamento para autista, porque cada autista tem uma necessidade diferente. Isso é importante, né, colocar, né? Cada pessoa tem a sua própria característica e tem que ser respeitado e auxiliado, e as pessoas entenderem que o exemplo que você deu do celular, acho que é perfeito, né? Acho que tanto um celular como o outro funciona da mesma forma e cumpre a sua função. O problema está quando você quer, digamos, que os dois sistemas dialoguem. Eles não vão dialogar da mesma forma, porque são mecanismos diferentes, mas que ambos funcionam e dão o resultado da mesma forma. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Eu gostei muito do exemplo que você usou, utilizando a questão dos celulares. Infelizmente, o nosso programa, Guilherme, já está chegando ao final, e eu queria abrir esses últimos minutos finais aqui para que você falasse, né, coisas importantes que nós não abordamos aqui, que você acha importante, né? Que conselhos você daria, por exemplo, uma pessoa que é cuidadora de um autista, se o autismo tem que ter algum acompanhamento frequente, enfim. E aí nós encerraríamos o nosso programa. Então, com você, a palavra final do Brasil ODS de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e o trabalho magnífico que a Brasil ODS faz e presta para a sociedade brasileira. É um programa fundamental que traz questões essenciais hoje para que a gente compreenda as verdadeiras necessidades de sustentabilidade de um mundo que a gente possa realmente deixar e gozar, né? E falaria para os pais, né, que eu acho que eles são
grandes vítimas de um terror que se coloca, né, sobre a questão do autismo. Muitas vezes esses pais recebem informação de que seus filhos nunca vão falar, que seus filhos, se não for submetido a isso ou aquilo, né, nunca vão poder ter uma carreira, nunca vão poder se desenvolver, né? Então eu peço a eles que confiem mais nos seus filhos, né, que é uma coisa muito triste, né, e é muito difícil quando o seu pai, a sua mãe não acredita em você, não acredita no seu potencial, não acredita no que você pode fazer, né? Eu digo para muitos familiares, né, que vêm perguntar, mas o meu filho, ele pode trabalhar um dia? Eu falo, por que não? Ele pode estudar, não só pode, como deve, né? Ele pode se relacionar? Claro que pode, mas o meu filho não sente as coisas como eu sinto, não. Ele sente de formas diferentes, né? E até a questão de você, da empatia, existe um limite, né? E eu ouço muitas vezes mães e pais que falam assim para mim, Guilherme, o meu filho é diferente de você, né? O meu filho não é oralizado, o meu filho ele tem um déficit intelectual, né? Meu filho é diferente de você. Se eu não falar por ele, quem vai? Né? Se eu não sentir por ele, quem vai? E a resposta é ninguém vai. Nós estamos em 2024 e nós precisamos garantir meios de que essas pessoas, mesmo sem oralizar, mesmo com alguns déficits do que a gente considera inteligência, se manifestem. Elas são seres humanos completos. Vamos acreditar nas pessoas, vamos confiar no potencial das pessoas. Todos nós temos potencial, vamos acreditar, e especialmente um pai e uma mãe faz toda a diferença. Um pai e uma mãe que acredita no potencial do seu filho se desenvolver. Acreditemos e vamos apoiá-los. Isso que eu quero deixar de mensagem. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Agradeço a participação de Priscila Godoy, psicóloga clínica e neuropsicóloga do Hospital Oswaldo Cruz, mestre em ciências pela Unifesp, terapeuta cognitivo comportamental e doutora pela USP. E também agradeço Guilherme de Almeida, autista, presidente da Autistas Brasil, Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, professor e pesquisador da Unicamp. Não esqueça de seguir o Observatório em nossas redes sociais. Basta procurar por Observatório 3 Setor no Instagram e no Facebook, o 3 em numeral. E o nosso site é observatório3setor.org.br, o 3 também em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.